Começamos com o programa de hoje falando a respeito de um alerta da Organização Mundial de Saúde. O suicídio é hoje a segunda principal causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Ao atingir essa faixa etária, atinge especialmente o jovem no início da carreira profissional, antes do início da carreira profissional, no início da carreira universitária, entre outras coisas, etc. É realmente uma coisa bastante preocupante. E por causa disso, a Unesp, o campus da Unesp, aqui em São José do Rio Preto, o IBILCE, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, está envolvida na campanha Setembro Amarelo, essa campanha que objetiva conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção contra um dos males modernos de hoje em dia, a depressão. E é sobre isso, sobre esse assunto, que nós vamos conversar no programa de hoje. Estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio a professora Maria Tercília Vilela Azeredo de Oliveira, diretora do IBILCE São José do Rio Preto, e a psicóloga Kátia Ricardo de Abreu. Doutora Kátia, muito obrigado, professora Tercília, muito obrigado pela presença de ambas em nosso programa. Realmente é um problema sério, um problema real, um problema que existe, né? Algum tempo atrás as pessoas até evitavam de falar muito a palavra suicídio, assim como em relação ao câncer, as pessoas evitavam falar, falavam alguma coisa, aquela doença, etc., sem falar, como se isso amenizasse a ocorrência do problema, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre... Começamos com a professora Tercília falando um pouquinho sobre o envolvimento do IBILCE nessa campanha que já começou aqui em São José do Rio Preto. É isso, professora? Isso. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre importante divulgar as ações extensionistas da universidade. Nós, na universidade, nós participamos do ensino, pesquisa e também de atividade de extensão. E essa campanha Setembro Amarelo faz parte dessa atividade de extensão. É uma atividade extensionista do IBILCE. Que nos coloca mais próxima à comunidade, né, e também traz temas para a nossa juventude estudar, refletir. E essa campanha, professora, é uma campanha internacional, né? O mundo todo está envolvido nisso, quer dizer, não é um problema localizado aqui, nada disso. Não, é um problema... Começou a se intensificar a partir do ano passado, né? E este ano nós estamos vendo mais na mídia, em vários locais, que a campanha está se intensificando. Então, nós recebemos inicialmente o senhor Francisco Garcia, que é do Centro de Valorização da Vida, foi nos procurar falando que a própria Prefeitura de Rio Preto também estava apoiando a campanha e ele nos alertou sobre o fato de ter aumentado muito, ultimamente, o índice de tentativa de suicídio, depressão entre os jovens. E ele queria realmente levar à universidade palestra, como nós tivemos a oportunidade de receber a doutora Kátia, né, para mostrar aos nossos jovens a importância de entender o problema, que começa lá com uma depressão leve, que depois pode se agravar, e também de nos ajudar a enfrentar esse risco, esse desafio de frente. Então, eu posso dizer que nós já tivemos casos na nossa universidade, situações muito tristes, que nós, como diretora e o vice-diretor, nos envolvemos muito, e toda a comunidade. E talvez, naquele momento, naquele impacto que nós recebemos, nós refletimos o que a gente estaria fazendo, poderia fazer para os jovens. E nós realmente não estávamos nos preocupando com esse lado mais humano, mais acolhedor. Então, essa campanha nos remete a isso. Entender o problema e acolher o nosso aluno que pode ter esse tipo de problema. Vamos falar daqui a pouquinho, professora, a mecânica dessa campanha, o que é que está acontecendo lá na universidade nesse momento. Mas deixa eu colocar nessa prosa aqui a doutora Kátia. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso programa. Por que acontece isso? Que a gente sempre associa essa questão da depressão, etc., à solidão, e quando isso atinge o jovem, a gente passa a se preocupar realmente, né, doutora? Muito preocupante, sim. E o que me surpreendeu na palestra que eu ministrei lá no IBILCE foi a atenção com que aqueles jovens me ouviam, o silêncio da plateia enquanto eu falava, considerando que são universitários cheios de energia. Exato. E o auditório lotado. Então, dá para notar que existe interesse desse público em entender o que está acontecendo, ou com ele mesmo, ou com um amigo, ou com alguém que ele conhece. Então, o assunto realmente merece essa atenção
que essa campanha está dando. Doutora Kátia, a raiz disso tudo está nessas coisas que eu falei, entre elas, por exemplo, solidão, enfim, os universitários, especialmente os universitários, nessa idade, muitos deles se deslocaram de suas cidades para morar em outro lugar, etc. Tem toda uma ansiedade. Com que tipo de problema a senhora se defronta no consultório em relação a isso? Bom, a gente sabe, né, que cada caso é um caso, Claro. Porém, o que eu observo é que as pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções. Não necessariamente tem a ver com solidão de morar sozinho, Certo. mas solidão de se sentir sozinho, mesmo que... Sozinho no meio da multidão. No meio né? de uma multidão. E a falta de educação emocional, que, na verdade, não se aprende na escola e, às vezes, nem no seio familiar, né, a lidar com as próprias emoções. E, dentre elas, a emoção de tristeza. E essa tristeza colecionada, né, somada, pode vir a desencadear uma depressão, principalmente se a pessoa tiver uma predisposição genética, enfim. Soma-se a isso frustrações, né, no âmbito escolar, por exemplo, no âmbito profissional, tudo isso joga uma pitadinha de ingredientes para complicar essa questão. Deve ser isso, né, doutor? Sim, a pessoa não sabe administrar a vida com as adversidades que ela traz. Quer dizer, aqueles problemas que são decorrentes da própria existência e que vão causar, sim, sofrimento, vão causar angústia. A pessoa não tem muita visibilidade de opções, de saídas para ela conseguir ultrapassar essa etapa, ultrapassar essas barreiras. E aí ela pensa na morte ou pensa em algo destrutivo, né? Porque às vezes a pessoa não pensa diretamente em se matar, mas ela faz por onde não cuidar da vida dela, que vai levar a não cuidar da sua saúde, negligenciar alguma coisa no sentido de, por exemplo, dirigir em alta velocidade, Claro. que vai levar à interrupção da sua vida, né? Então, isso tudo vem justamente dessa falta de opções que ela não consegue visualizar, né, para ultrapassar as etapas que são normais da vida, porque o sofrimento nos fortalece. Sim. Né? Mas muitas vezes as pessoas não querem passar por algumas dores que são suportáveis, vamos dizer E tem que assim. estar preparadas para isso, preparadas entre aspas, sei lá, né? Exatamente E isso. é como você falou, elas não sabem se frustrar, elas não sabem lidar com os nãos, as pressões que são intensas no mundo de hoje. E aí aparece a interrupção da vida como uma saída, né? E que a gente sabe que, claro, não é por aí. Claro que não. Doutora, eu sei que estatisticamente, não sei se conversar estatisticamente sobre o número que está ocorrendo isso agora, mas, por exemplo, em relação aos gêneros, meninos e meninas, rapazes e moças são atingidos da mesma forma? Tem alguma prevalência de algum gênero? Como é que é isso? Olha, o que acontece normalmente é que os homens, eles optam por um tipo de suicídio, que geralmente é por enforcamento, e as mulheres por medicação, né? Eu não sei te dizer se são os homens ou se são as mulheres que mais pensam em suicídio. Em relação à depressão, eu tenho recebido no meu consultório tanto homens quanto mulheres. Em relação ao desejo que passa pela cabeça, né, o desejo de interromper a vida, tanto homens quanto mulheres. E tem me chamado a atenção exatamente pela idade ser são muito jovens. Na idade muito produtiva, né? Uma fase Exatamente. ótima da vida, uma fase... Adolescentes que estão se cortando, né? Estão se agredindo, cortando. Tal de baleia azul, sei lá, umas coisas que parecem coisas todos os dias, né? E assim, muitos desses jovens, né, os próprios pais não têm consciência disso. Os próprios pais não sabem que aquele filho está com depressão,
está com ideias suicidas, né? Chegam até meu consultório, mas não é com a ciência dos pais sobre essa questão. Os pais têm que, de alguma forma, conversar com os filhos, né? Parece que é muito simples dizer isso que eu estou dizendo, mas deve ser uma coisa complicada, deve ser difícil, porque tanta gente não consegue fazer isso, né, doutora Cátia? Isso mostra um distanciamento psicológico, né, dos pais com seus filhos. Muitas vezes os pais, eles negam, isso não está acontecendo. Não, meu filho não, minha filha não. Ele tem de tudo, ela tem de tudo. E a gente sabe que esse estado emocional não tem relação direta com nível socioeconômico, certo, né? A pessoa tanto pode materialmente estar numa posição abonada quanto não. Se ela estiver num estado de angústia, de depressão, ela vai sofrer e vai passar pela cabeça dela em algum momento, interromper a sua vida, se isso for num grau crônico, né? Sem dúvida. É realmente um tema a ser conversado, né? E nós estamos num momento da sociedade, num momento da juventude, inclusive, em que aparentemente as pessoas nem precisam das outras pessoas próximas para conversar, para se interagirem, etc. Hoje em dia, o tal do tablet, o tal do telefone celular, o tal de não sei o quê, faz as pessoas aparentemente conversarem, se exporem, inclusive, né? Talvez aí esteja um dos problemas, né? E não uma solução, né, doutora? Às vezes, ter uma pessoa virtualmente alcançável é realmente um bom canal de ajuda. O próprio CVV, Centro de Valorização da Vida, que é através do telefone, né? E agora online também, né? Também é uma forma de buscar uma ajuda saudável. De alguma maneira, isso às vezes pode ser, sim, uma tábua de salvação, aí até que uma outra solução mais emergencial aí possa acontecer. Eu imagino a preocupação da Unesp, do IBILSE em relação a isso, por exemplo, a professora Tercília. A gente está falando de pais aí que não conseguem identificar em 2 ou 3 filhos um problema dessa natureza. Imagina uma universidade que tenha milhares de estudantes, milhares de pessoas envolvidas com isso. Isso explica a dimensão que o IBILSE, a Unesp, está conferindo a esse problema, não é isso? Eu estou vendo aqui que também tem um envolvimento do CVV, nós falamos agora aqui de Centro de Valorização da Vida, e nós temos algumas atividades lá na Unesp, no campus, em relação a isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós tivemos, na última, dia 14 de setembro, uma apresentação do CVV, né, o Sr. Francisco e a equipe foi até lá e falou que era o trabalho de valorização da vida, levou alguns números e falou todo o histórico, né, do Centro de Valorização. Isso com um auditório lotado, como a doutora Cátia mencionou, de jovens, ávidos para ouvir informações. E aí nós tivemos uma palestra brilhante, agradeço aqui em público a doutora Cátia, que nos envolveu a todos, né, uma palestra explicando exatamente, né, o que é depressão, o que é diferenciar depressão de tristeza, né, e os diferentes graus de depressão e o que as pessoas poderiam fazer para ajudar o próximo, né? Ou realmente entender o que está acontecendo com alguém muito próximo. Então, nós tivemos esse dia que eu entendo que foi um sucesso, né? E para chamar a atenção das pessoas, nós iluminamos a fachada da universidade. Né? Eu até trouxe algumas fotos, não sei se nós vamos ter oportunidade de passar. Não, nós vamos ver já vamos... Isso. Olha lá como ficou bonito, né? Nós iluminamos a fachada de amarelo, colocamos laço que é aquele mesmo laço que é da campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e fizemos alguns enfeites dentro, com bexigas. Enfim, nós estamos chamando a atenção da comunidade para essa campanha. Ao longo do mês de setembro, nós vamos ter algumas intervenções em alguns espaços para falar sobre o tema, na cantina, no saguão, e nós vamos, paulatinamente, vamos divulgar isso daí. Então, vai ser ao longo do mês de setembro. Acho que nós temos também algumas fotos da palestra, dessas atividades que já iniciaram no dia 14, que a senhora disse, né? Isso, aí está. Olha, os alunos fizeram até filas, né, para participar. Né, eles estavam bastante interessados. Esse é o auditório C da nossa universidade, onde está aí mostrando a entrada. Né? E provavelmente nós teremos outras fotos lá
a doutora Kátia, aí no início da sua apresentação. Isso. E, pessoal, também nós tínhamos a presença de docentes, de servidores técnicos administrativos, além dos alunos, né, ao longo da palestra. Isso é muito bacana, independente O seu Francisco, da CVV, que foi lá nos explicar, né, o que era o movimento. E a equipe dele apresentando também. Independente da atividade extensionista da universidade, né, esse papel da universidade, essa proximidade da universidade em relação a assuntos de interesse de toda a comunidade é muito bacana, né, professor? Faz parte é importante e é o que aproxima a Unesp das cidades. Exato. Porque a Unesp é espalhada em 24 cidades no interior paulista, com 34 unidades, e eu considero que é a universidade que mais faz extensão entre as estaduais. A USP, a Unicamp e a Unesp. Então, a Unesp é a que mais faz extensão exatamente por essa proximidade e essa facilidade de se inserir nas diversas cidades do interior. E eu acho uma atividade, um segmento muito importante da nossa universidade. E essas atividades continuam pelos próximos dias agora? Como é que vai acontecer nesses próximos dias? Então nós vamos fazer algumas intervenções, diálogos, vamos levar outros profissionais para conversar com os alunos, em vários locais, né, sobre esse tema. Como eu já falei, é um tema que nos preocupa, porque nós já tivemos problemas com alguns alunos, e até problemas fatais que nós não podemos fazer nada. Quando nós soubemos, já tinha acontecido. E não só na nossa unidade, né? Nós sabemos que Araraquara teve recentemente um problema muito sério com um aluno, perdeu um aluno do 4º ano de odontologia. Outras unidades também, na USP de São Carlos, ficamos sabendo. Enfim, é um tema que merece e deve ser debatido e levado à conscientização tanto da comunidade universitária como da comunidade de uma forma geral. Estava conversando aqui com a doutora Kátia antes de a gente começar aqui, exatamente, chega-se a essa conclusão, é um problema real, o problema existe mesmo. Sim. Não é simplesmente um problema acadêmico, uma estatística, uma coisa assim. O problema existe mesmo e cabe a gente, cabe a nós, cabe às pessoas envolvidas, de certa forma, com alguma responsabilidade sobre isso, cuidar disso, né? E sem medo de falar a palavra, exatamente, né? Porque eu realmente... Pessoalmente, também tenho esse receio. A gente não quer falar, parece que se for falar, vai despertar o interesse. Né? Doutora Kátia, por que a gente tem é uma tendência do ser humano ter esse medo em se aproximar de temas delicados, digamos assim, né? É a negação, né? A negação da realidade, a minimização da importância do problema. Certo. E com isso, o diálogo, a comunicação e a informação não se estabelece. E as pessoas acabam ficando com esse embotamento afetivo. Eu não vou falar porque eu vou assustar minha mãe. Eu não vou falar porque eu vou assustar meus filhos. Claro, né? Exato. E, enfim, não compartilham os seus sentimentos com pessoas próximas que poderiam estar dando um suporte, né? A senhora citou que, em alguns casos, os jovens tentam se aproximar de algumas atividades, assim, entre aspas, perigosas, né? Tentando se justificar para obter algum atalho para tentar uma iniciativa tão radical quanto essa, né? Mas outros fatores, como, por exemplo, o alcoolismo, drogas, tem alguma coisa a ver com isso também, professora, ou não necessariamente? Eu entendo que qualquer negligência que a pessoa faça com o seu corpo, com a sua vida, né, ela está, de alguma maneira, dizendo não para a vida. Né, através do cigarro, através do álcool, através das drogas. Né, de alguma maneira, ela está se descentralizando. Né, daquilo... A direção irresponsável, a gente vê tantos casos assim, né, de jovens especialmente. Sim, exatamente. E essas pessoas, elas não colocam em risco apenas a vida delas. Claro. É suicídio e homicídio. Né? Então, isso tudo acaba sendo, entre aspas, normal na nossa sociedade contemporânea, porque não se fala no assunto. Né? Não se fala, olha, você, meu amigo, está dirigindo acima da velocidade quando não precisa. Eu não vou mais entrar no seu carro. E o que você está fazendo com a sua vida? Né? Então, essas coisas não são faladas, não são abertas. Né? Enfim, as pessoas não estão mais compartilhando seus sentimentos.
E isso as distancia delas mesmas, da parte humana, né, que todos nós somos. E a senhora disse aqui que chegou a se impressionar positivamente com o nível de interesse da plateia lá na universidade, no momento em que a senhora falava sobre isso, né? Acho que, de certa forma, explica também o fato desse assunto, entre outros, não ser frequentemente abordado pelas pessoas. Sim. As pessoas não conseguem ouvir sobre isso de uma maneira confiável, etc. Né? Sim. De repente é isso. Eu confesso para você que eu fiquei bastante surpresa quando eu estacionei meu carro no Ibilce e vi aquela fila. Eu pensei assim, eu estou no lugar errado, no anfiteatro errado, né? Não é possível que esses jovens todos, à noite, estejam aqui para ouvir algo sobre esse tema. Mas, enfim, o auditório lotou e eu pensei, será que eles vão realmente prestar atenção na palestra? Será que eles não estão aqui porque, sei lá, né, tem uma lista de presença, alguma coisa assim, né? Mas eu senti tanto respeito, tanto interesse enquanto eu falava, né? Isso é um bom sinal, né, professora? Sim, exatamente. Isso é bem bacana isso. Infelizmente, que eu já desconfiava disso, o nosso tempo já está acabando. Toda vez que a gente conversa tem um assunto tão interessante quanto esse, acaba sendo muito pequeno para a gente continuar conversando. Mas eu queria agradecer muito a presença da professora Maria Tercília, da doutora Kátia Ricardo de Abreu, e parabenizá-las pela iniciativa de envolvimento disso. Seria mais fácil, de repente, não falar nisso, gente, não vamos falar sobre isso, não, mas é inerente à responsabilidade do educador, do psicólogo, né? E faz muito sentido esse envolvimento em benefício das pessoas, em benefício da comunidade, né? Isso é muito bacana. Parabéns, viu, professor? Muito obrigada pela oportunidade de divulgar essa campanha. Muito obrigada. Eu agradeço ao Ibilce, né, a direção, pelo convite de estar participando de algo tão nobre e agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E muito prazer em estar aqui. A senhora e a professora Tercília estão convidadas para voltarem a hora que quiserem, toda vez que a gente tiver assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou hoje. Obrigado pela presença, viu? Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.